Três fundos imobiliários para 2025. Sim, os fundos imobiliários estão sofrendo bastante nos últimos tempos, em especial por causa da questão macroeconômica brasileira. A gente sabe que tem uma relação muito forte entre a taxa de juros, não apenas a taxa de juros Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia, mas também os juros futuros, como o Tesouro IPCA. Hoje a gente já vê taxas muito altas no Brasil, que a gente chama de taxas reais, né? Aquelas taxas ali que estão acima da inflação, que é, né, uma das mais altas do mundo. Isso acaba impactando na renda variável, como a gente bem sabe. Isso é verdade. Agora, estruturalmente, a gente não vê nada de errado com os bons fundos imobiliários. E esse vídeo é para falar de três fundos imobiliários que eu acho muito interessante, que faz muito sentido o investidor e a investidora estudar para colocar na sua carteira. Né? Então, claro, se esse vídeo for relevante para você, deixe seu like, se inscreva no canal e mande para aquele amigo ou para aquela amiga investidora que pode também se interessar por esse tipo de investimento. Agora sim, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. O primeiro fundo imobiliário então que a gente vai falar no vídeo de hoje é o HGRU, o Fundo de Renda Urbana da Pátria, que hoje está se encontrando ali com indicadores muito interessantes na nossa reflexão e a gente vai falar sobre alguns, mas claro, né, nada que é uma recomendação, é importante que você leia o relatório gerencial, né, e também acompanhe a gestão para ver se ela está fazendo um bom trabalho ou não, beleza? Então vamos lá em frente. A primeira coisa que a gente pode olhar aqui da esquerda para a direita é a liquidez média diária. A partir dos R$ 500.000, ou se você for um pouco mais conservador, R$ 1 milhão diários, já é algo muito interessante de você olhar. Isso já é um indicativo de que o fundo ele tem profundidade, tem bastante cotistas e ele já é um fundo maior. Então, show de bola. A gente vê, né, que os rendimentos do Pátria, o último ele é 0,9 e ele tende ali a ter uma certa linearidade, só que com alguns ganhos interessantes no final de exercício, o que é bastante interessante e gera bastante valor para o cotista. O HGRU, para quem não sabe, ele tem uma estratégia de comprar vários imóveis ao mesmo tempo para vender, né, e ganhando um grande, um grande retorno, né, uma grande rentabilidade em cima dessas vendas, dessa movimentação. Né? Então, basicamente, ele compra no atacado e vende no varejo com grandes ganhos, e isso faz com que ele seja realmente um fundo muito interessante na nossa visão. Um dividend yield, né, que é a relação entre a cota e o dividendo que você recebe de 10,17%, e, claro, né, um patrimônio líquido ali de quase 3 bilhões de reais, 2,9 bilhões de reais, que também é algo muito interessante. Já mostra que o fundo tem uma musculatura muito interessante e isso é em especial interessante não apenas para o investidor iniciante, mas para o investidor mais experiente que quer construir uma base de fundos imobiliários bem estruturados, com bastante segurança e qualidade. Né? A gente vê que a rentabilidade no mês foi de 2,53%, que é muito interessante, mas lembrando que essas rentabilidades elas variam e os fundos imobiliários estão sim passando por momentos desafiadores em relação à sua cota. E também muito interessante é o preço sobre valor patrimonial, que está em 0,92, que também mostra em relação ao seu patrimônio que você está com um desconto interessante em relação à cota, e não é sempre que a gente vê o HGRU sendo negociado com descontos assim tão relevantes, né? Então a gente vê que esses momentos são momentos para a gente aproveitar oportunidades de bons fundos a bons preços, com toda certeza. Né? Quem aproveitar as oportunidades agora, muito provavelmente vai fazer bons negócios no futuro. Eu não entendo que muitas pessoas, quando vê alguma coisa que elas querem a bons preços, acham interessante, vê como uma promoção, vê como um desconto, mas nos fundos imobiliários não. Né? Quando os fundos imobiliários estão caindo, muitas pessoas criticam, o que não faz muito sentido. Se o fundo imobiliário é interessante, se você gosta dos fundamentos dele, então é interessante que você aproveite esses preços. Né? Então, agora sim, vamos para o segundo fundo da lista. O segundo fundo da lista é o HGLG, que é um dos principais, para não dizer o principal fundo em termos de tamanho de galpões logísticos do Brasil. É um dos fundos que eu acho mais interessante e a gente já começa a ver o porquê. A gente vê que a liquidez média diária dele é de 6,3 milhões de reais, o que é muito interessante. Como eu disse, se você for conservador, a partir de 1 milhão de reais de negociação por dia já é tranquilo, então 6,3 milhões já é realmente muito relevante, mostra o tamanho, né, do HGLG, que tem mais de 1 milhão de metros quadrados de área bruta alocada,
locável, que é algo incrível, né? Que é realmente algo muito, muito interessante. O último rendimento de 1,10 a gente vê que ele tem realmente também uma linearização desses rendimentos dele, mas claro, ele dá esses spikes, esses picos ali de distribuição de rendimentos também, agradando bastante os cotistas. Ele tem feito isso historicamente, lembrando que tanto o HGRU quanto o HGLG eles tiveram essa transição do Credit Suisse para a Pátria, mas que a gente espera que a gestão continue fazendo um bom trabalho e, obviamente, a gente vai trazendo as informações para vocês aqui. Um dividend yield de 8,8% nos últimos 12 meses, e aí você começa a ficar reflexivo. Poxa, Daniel, mas a gente está tendo uma taxa Selic de 13,25%, o próprio HGRU teve um dividend yield maior, então por que seria interessante? Na nossa reflexão, o HGLG, como a gente já estava introduzindo aqui para vocês, ele é um fundo gigantesco que não apenas ele consegue trazer esse rendimento, ele também consegue desenvolver novos negócios dentro do próprio fundo. Dentro do próprio fundo ele consegue desenvolver novos negócios, o que é algo incrível. Então, a possibilidade dessa valorização das cotas ao longo do tempo, ela é muito interessante, até mesmo porque a gente consegue ver uma estrutura muito forte de capital com patrimônio líquido de 5,5 bilhão de reais, que é muita coisa, né? Isso mostra ali o potencial dos fundos imobiliários que só crescem cada vez mais. E a gente vê que o preço do valor patrimonial é de 0,92, com um desconto muito interessante que a gente nem sempre vê em fundos desse calibre, né? Como o HGLG, como eu disse, né? Um dos principais fundos de logística, para não dizer o principal, especialmente em termos de tamanho, né? Que realmente ele é muito relevante, tem uma parcela muito grande, né? Do número de investidores, de galpões logísticos, né, em fundos imobiliários, também em área bruta locável, como eu estava dizendo antes. Então, com certeza, é um fundo a se estudar, a ter no radar, né, não apenas para investidores iniciantes, mas como eu disse antes, do HGRU também, para investidores mais experientes também, que querem ter uma base, uma boa estrutura de fundos imobiliários. Na minha reflexão, se pessoas concentrassem em fundos com tanta estrutura assim, muito menos pessoas perderiam dinheiro e muito menos ainda pessoas falariam mal de fundos imobiliários. Ou seja, pessoas que não sabem o que estão fazendo ou que fazem investimentos arrojados sem saber exatamente o que estão fazendo, esses sim acabam perdendo dinheiro. E o HGLG, ele é um fundo a se estudar e nessa estrutura a gente vê que os fundos imobiliários, em termos de qualidade, estão até melhores do que a gente tinha ali a perspectiva de 2019, quando teve também um pico de preços, né? Hoje a gente está com descontos e fundos imobiliários maiores, com muito mais cotistas, ou seja, com mais musculatura, mais profundidade, e então está no melhor dos mundos, né? Provavelmente é a melhor oportunidade da última década de se investir em fundos imobiliários nesse custo-benefício que eu estava falando para vocês. Faz sentido? Agora sim, vamos para o último fundo imobiliário que, apesar de não ser uma recomendação aqui, faz sentido o estudo dele. Por fim, mas não menos importante, temos o XPML11, que é um dos principais fundos de shopping que a gente tem na bolsa. Na nossa reflexão, está incrivelmente atraente. A gente vê uma liquidez média diária de 11,7 milhões, ou seja, uma liquidez média diária que é super tranquila para o investidor e para a investidora. Último rendimento de 0,92. Lembrando que esse é um fundo que passou por várias emissões muito bem sucedidas, então ele teve esse crescimento muito interessante, chegando a um patrimônio líquido de incríveis 6,5 bilhões de reais. Né? Realmente é um fundo muito, muito interessante, que vale a pena estudar, já que ele tem uma estratégia de diversificação de shoppings que, na nossa reflexão, faz muito sentido. Por exemplo, ele tem aqui o Shopping Estação, aqui em Belo Horizonte, que é um shopping voltado ali talvez para classes mais populares, né, mais acessível, e também tem o Shopping Cidade Jardim, lá em São Paulo, dois exemplos de shoppings com estratégias bem diferentes, que na nossa visão é uma reflexão muito interessante, já que você pega públicos distintos, né? A gente vê que um dividend yield de 11,13%, o que é muito interessante em relação aos fundos de tijolo, que investem diretamente em shoppings, galpões logísticos, etc e tal. Já aqui tem uma perspectiva de valorização também na cota na medida que os juros forem caindo, como a gente tem a perspectiva de começar a cair em 2026. Lembrando que é uma perspectiva, né, trazida pelo relatório Focus, mas não é uma garantia, obviamente que não. Mas mesmo que assim não seja, né, mesmo que os juros continuem altos por mais algum tempo, ainda assim é um investimento muito interessante
para o longo prazo com toda a certeza, né? Vale a pena a reflexão. E o preço do valor patrimonial bem descontado, de 0,84, ou seja, são excelentes ativos, né? Excelentes ativos a preços atraentes, o que faz sentido ali o investidor refletir, né? Faz sentido ali o investidor estudar sobre esses fundos imobiliários. E agora vamos falar também de forma geral, se faz sentido ou não continuar investindo em fundos imobiliários. E na nossa visão, obviamente faz muito sentido investir em fundos imobiliários, especialmente nessa hora. E agora eu vou mostrar alguns gráficos para você que vão provar esse argumento. Esses gráficos foram tirados do último relatório gerencial do CPTS-11, né, que é um fundo bem interessante, relevante na indústria também, e eles mostram o desconto que está ali em relação aos fundos imobiliários e o mercado real. Ou seja, mostrando que o mercado real de galpões logísticos, escritórios e shoppings está ali muito interessante, né? Ou seja, está ali acima do que você estaria pagando com fundos imobiliários, tendo ali essa vantagem que você, ao investir em fundos imobiliários, tem em relação à qualidade dessas transações no mercado real. Agora eu vou mostrar para você alguns gráficos. E nesse gráfico a gente tem duas linhas, uma azul e uma marrom. A azul você pode entender como a rentabilidade dos fundos imobiliários, que está aí na legenda como cap rate dos fundos imobiliários. Normalmente o cap rate ele é utilizado para fazer a rentabilidade, para calcular a rentabilidade dos imóveis. Por exemplo, você tem algum imóvel, você tem o aluguel desse imóvel. Você dividiria um pelo outro e saberia ali a rentabilidade deste imóvel, que a gente pode fazer esse paralelo, inclusive, com o dividend yield, né, a rentabilidade por meio dos dividendos dos fundos imobiliários, que você compara o preço da cota com os rendimentos recebidos ali dos fundos imobiliários. Então, nesse primeiro gráfico de galpões logísticos, a gente vê que a linha azul está acima da linha marrom, o que mostra, né, esse desconto em relação ao mercado real que os galpões logísticos estão tendo. O segundo gráfico a gente está vendo dos shoppings, que tem uma distância um pouco menor, ou seja, a gente vê que tem um desconto um pouco menor em relação às transações do mercado real, né, o mercado físico, mas ainda assim é bem interessante. E por fim, mas não menos importante, das lajes corporativas, que eu particularmente não gosto tanto, acho um setor muito cíclico, que teve a sua importância na indústria de fundos imobiliários, mas eu acho que hoje a gente já tem ali uma estrutura melhor em termos de rentabilidade e segurança em galpões logísticos, renda urbana, shoppings, etc. Né? Mas eles têm ali uma distância interessante, demonstrando uma oportunidade ali para quem gosta desse tipo de fundo de estudar, em geral, as lajes corporativas. Então é isso, espero ter gostado do vídeo. Se sim, siga o Vai Pelos Fundos e também, claro, deixa seu like que valoriza bastante o nosso trabalho. Até a próxima e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo.